Vamos lá, gente, estamos de volta ao vivo com você. O Toda Manhã é um programa de entretenimento que tem como princípio trazer informações para você que está assistindo. Informações em todos os níveis, né? Desde cultura, comportamento, saúde, inovações, coisas que estão afetas ao nosso dia a dia e também ao nosso futuro. E o mundo está tão acelerado que existem alguns assuntos que a gente gostaria muito de tocar, mas que são tão avançados, mas ao mesmo tempo tão próximos e reais, que a gente não faz nem ideia. A gente não consegue imaginar, quer dizer, eu não consigo, talvez você também não consiga, imaginar tudo, quais serão todas as transformações pelas quais iremos passar daqui a 50 anos, 100 anos, daqui a 6, 7 anos. Há uma data aí para 2025, é quase que uma data meio que simbólica, em que muitos estudiosos e pesquisadores estão utilizando como uma data em que acontecerão muitas mudanças e não só na teoria. 2025 é uma data que se tem muito próxima como a aplicação de novas tecnologias e de novos conceitos para a humanidade. Mas são coisas tão impactantes, são coisas tão poderosas e que a gente fica meio que assustado. É bom lembrar de que, por muitas vezes, vários pensadores, filósofos, cientistas, etc. e tal, tentaram fazer um exercício de imaginação, tentando adivinhar o que aconteceria no futuro. Muitas pessoas tinham a década de 1990, muitos fizeram projetos para o século XXI, né, que se iniciou, os anos 2000, etc. e tal, e boa parte deram com os burros na água, não acertaram. Vão ter carros voadores. Gente, vai demorar muito para se ter ainda essa questão dos carros voadores, até uma questão de logística, como é que esse pessoal já bate aqui na Terra vai ter um controle de tráfego aéreo suficiente, né? Não é uma questão tão de tecnologia, mas como isso vai acontecer. Então, muitas coisas que vários cientistas previram para o futuro não aconteceram nas datas que eles previram. Mas o que me assusta nessa nova leva de previsões não é que eles estão prevendo coisas para 2050, 2100, não, são coisas para 2025. Nós estamos em 2018. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou aqui recebendo o Felipe Pinheiro, que vai falar sobre startups, né? Que já é uma coisa que já está acontecendo, né, Filipão? Tudo bem com você? Como é que está? Tudo certo? Bom dia a todos que nos assistem. Mas eu vou te dizer que startup não me assusta. Graças a Deus, não, a startup é muito boa. Isso já é uma coisa legal. Aí quando eu trago o convidado aqui, eu sempre faço o dever de casa e estudo, né, sobre o que a gente vai conversar, né? Muitas coisas a gente tem de memória, do dia a dia, mas a gente precisa estudar algumas coisas. Daí eu fui estudar o que é startup. E aí estudando, eu vi de que não existe um conceito, não existe uma definição exata do que é uma startup. Há muita gente que acha que startup é uma coisa que fala só de tecnologia, não é. Exato. Né? Então vamos tentar fazer com que as pessoas que estão em casa consigam entender o que é uma startup. Perfeito. Bom, a startup nada mais é do que uma empresa iniciante. A empresa, quando ela está começando, qualquer seja o modelo de negócio, é uma startup. Mas isso é num campo mais abrangente. No campo para investidores, que é a startup que se fala hoje em dia, startup é um conceito de uma empresa que tem repetibilidade e consegue ser escalável ao mesmo tempo. Ela consegue repetir o mesmo produto para vários clientes, como, por exemplo, a Netflix, que consegue oferecer filmes em demanda. Ao mesmo tempo, eles têm uma escalabilidade grande, eles conseguem atingir o mundo todo. Esse que é um grande conceito de startup para investidores. Essas startups que a gente ouve hoje em dia, por exemplo, a brasileira Nubank, é uma grande startup que agora virou um unicórnio, que é uma outra nomenclatura para as startups. É uma startup que ela chegou a porte de 1 bilhão. Ela vira uma startup unicórnio. E as startups em si, desse novo conceito, elas se tratam muito de negócios que têm possibilidade de crescimento, de alto crescimento futuro. Não significa que são empresas sólidas. Quando elas se tornam empresas sólidas, elas viram uma empresa sustentável. Ou seja, é um projeto, é um plano. Exatamente. Né, que pode ter um grande sucesso, isso de
de condições mundiais, né, nível mundial. Eu faço uma ideia, eu tenho uma ideia aqui em Rio do Sul, em alguma área que pode ser da tecnologia, né, e os investidores vão ver que, mas tem o Chico lá em Rio do Sul, ele está lá com um projeto de uma empresa na área da tecnologia, e que se esse projeto for bem administrado, gerenciado, e ter investimentos, um aporte de dinheiro, esse negócio do Chico lá de Rio do Sul pode virar sucesso no mundo inteiro, sendo utilizado no mundo inteiro, certo? Exatamente. Aí os investidores vêm a mim, a vosso reino, quer dizer, vão me procurar e vão dizer, Chico, pô, tu tá com uma ideia boa aí, cara. Você precisa de quanto para botar ela em funcionamento? É assim mais ou menos? É quase isso. O que acontece? A ideia ela, normalmente já começa a funcionar. A empresa já tem uma certa operação, só que é uma operação pequena. É uma operação muito mais conceitual do que prática. Tanto que o rendimento dela é insuficiente para, vamos dizer assim, manter os próprios sócios, proprietários do negócio, os idealizadores do projeto. O que é feito? Depois que essa ideia embrionária sai do papel através do modelo de negócios, ela vai para uma rodada de investimento. Essa rodada de investimento vai ter empresas e fundos do mundo todo, da região ou do estado, por exemplo, que vão estar lá para ver sobre esse projeto. Aí o proprietário, os sócios desse projeto, tem um tempo determinado para apresentar de forma sucinta e rápida, muito convencionado isso, usado a palavra pitch, que é uma apresentação rápida que é feita sobre o teu modelo de negócio. E aí as pessoas, os investidores, os fundos de investimento vão ver se a ideia é boa ou não, se tem escala ou não, se a equipe principalmente é uma equipe boa, porque isso conta muito. Investidores dificilmente apostam em ideias, apostam principalmente em pessoas. Se a equipe é uma equipe boa, os investidores normalmente vão apostar, porque muda um pouco o modelo de negócio, muda um pouco a ideia, o conceito, o negócio vai funcionar. Se a equipe não é boa, ou às vezes, por exemplo, o que a gente tinha mencionado, Chico, tens a ideia é ótima, mas é tu sozinho. Dificilmente algum fundo vai apostar ou algum investidor vai apostar em ti. Eles vão te aconselhar a arrumar uma equipe forte, boa, para estar junto contigo, para tocar esse projeto em frente. Uma pessoa sozinha dificilmente consegue suportar essa carga toda. A não ser que tenha uma ideia fantástica, iluminada, que, pelo amor de Deus, não tem como não apostar no cara. Né? Exatamente. Eles arrumam uma equipe, daí eles criam. Acho que tem um programa que é o Shark Tank, não é isso? Exato. Que é mais ou menos isso, né? Exatamente. Vai lá com a ideia, com uma equipe, e o pessoal está lá de investidores e fica te olhando. Minha ideia é essa, a minha equipe é essa, e aí os caras vão resolver se vão investir ou não naquela ideia. É bom, é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, tem todas as dificuldades que qualquer outro negócio possa ter. Isso é interessante. Por exemplo, eu jogo bola, certo? Jogo uma bolinha legal, o pessoal diz que eu tenho 12 anos, 11 anos, jogo muito bem, então tu vai ser um jogador de sucesso? Nem sempre. Exatamente. Né? Nem sempre. Mas muitos jovens se iludem com o fato de serem jogadores. Hoje nós temos aí a grande maioria dos jogadores no Brasil ganham um salário mínimo. Poucos ganham salários elevados. Na startup também, não quer dizer que eu tenho uma ideia, tenho uma equipe que eu vou ganhar milhões. Não é bem assim. Exatamente. Até mesmo porque a startup, o conceito de startup, ela vai até o momento onde a empresa se estabiliza. Então, quando a empresa se estabilizou, ela vira uma empresa estável, ela se torna uma empresa tradicional, ela deixa de ser uma startup. A startup vai até enquanto existe alto risco do negócio. A startup ela tem um risco maior do que uma empresa tradicional, porque ela está envolvida numa ideia, um conceito. Está sendo testado e remodelado o tempo todo. A gente tem visto que tem muita gente apostando alto nas startups, mas é um negócio de risco. É um negócio de alto risco. Por exemplo, o WhatsApp, vamos dizer que é uma ferramenta que todos utilizam diariamente. É uma startup. Já foi, né? Ainda é, porque eles não conseguem ter receita. O WhatsApp é uma empresa de bilhões que não tem receita. Por que ele vale bilhões? Porque ele é um modelo de negócio que tem uma escala fantástica mundial. E ele pode ser altamente valorizado. Por quê? Ele detém muitas informações, mas ainda não se conseguiu ganhar dinheiro necessariamente com o WhatsApp, com os serviços do WhatsApp. Sério mesmo? O Facebook ainda não conseguiu valorizar, porém, esse foi o motivo do Mark Zuckerberg ter investido. Ele verificou que era uma empresa de alta escala, alto potencial de rentabilidade no mercado e adquiriu a empresa. Ela vale muito, mas fatura pouco. Exatamente.
E se esse... Olha que coisa louca isso aí, né? Dá uns nó na cabeça da gente. Imagina, pô, eu sou dono do WhatsApp. Claro que hoje é o Google que tem essa... O Facebook. O Facebook, desculpa. O Google é outra coisa. O Facebook é que tem essa ferramenta. Pô, então imagina, cara, é bilhões e bilhões. Puxa, o cara tá... Não, calma. Ela vale... É uma ideia que vale dinheiro, só não rende dinheiro. Exatamente. E se ela não conseguir se tornar rentável? Vai tentando se remodelar até se tornar rentável. Pode ser que não se torne. Aí por isso que se chama de investimento de risco. Tens o alto risco de investir milhões, às vezes até bilhões, e o negócio não dá em nada. Então quer dizer que o WhatsApp pode, de repente... Não ser rentável e nunca ser rentável. Dificilmente isso vai acontecer. Certo. Porque, como eu disse, eles detêm muitas informações. Então, hoje o mundo é movido à informação, né? As maiores empresas do mundo são as maiores porque eles detêm informação. Então, dificilmente, de alguma forma, eles vão conseguir rentabilizar. Talvez já até estejam rentabilizando, não da forma que a gente imagina, mas consigam. Só que, se não rentabilizar, infelizmente, o investimento se foi. Tudo isso são negócios de vanguarda, ou seja, se eu tenho uma ideia, eu quero colocar lá uma rede de pipoca, carrinho de pipoca, é uma startup? Dependendo do conceito, pode ser. Se ele for possível de replicar e escalar, pode ser uma startup, como, por exemplo, nós vamos ter aqui em Rio do Sul, agora, dia 19 e 20, um sábado e um domingo, o Hackathon de Agronegócio. O que é? É um evento onde você vai lá e monta uma equipe, ou vai com a equipe pronta, e vai ser construída uma ideia lá dentro para solucionar problemas no agronegócio familiar, tanto na comercialização quanto na produção de insumos. E isso é muito legal, porque te força a ter ideia e te ajuda a testar o produto em um final de semana. Tu tem a ideia, monta o modelo de negócio, testa o produto e bota para o mercado em um sábado e um domingo. É muito legal esse modelo. Estão sempre ligados com a tecnologia? Não necessariamente. A maioria, sim. A maioria dos projetos, sim. Por exemplo, o Hackathon, que vai ter agora, ele tenta trazer um pouco da tecnologia para auxiliar o agronegócio. Mas nem todos. Por exemplo, tem um dos maiores coworkings do mundo, que é voltado à minha área. Ele não é uma empresa de tecnologia, ele abriga empresas de tecnologia, mas é uma startup. Porque o modelo de negócios deles, ele é escalável e repetível. Eles não precisam de ter vários espaços, eles não têm nenhum espaço que é deles. Eles somente locam e sublocam, mais nada. E é uma empresa de bilhões. Muito bem. Você consegue saber quantos funcionários tem o WhatsApp? De cabeça eu não Mas saberia te poucos, dizer. Né? Pouquíssimos. A intenção da startup é ter um baixo custo com uma alta escalabilidade. Gente, aí é que entra uma coisa que a gente estava conversando aqui fora do ar, que é a indústria 4.0, que a gente estava conversando agora há pouco, que são modificações, transformações pelas quais o mundo vai passar dentro da indústria como um todo. A gente acabou de falar, por exemplo, o WhatsApp é uma startup ainda, por quê? Porque ela é mundial, todo mundo usa, mas ela não é rentável o suficiente para ser uma empresa estável. Olha que coisa de louco. WhatsApp, muito bem. E aí, ao mesmo tempo, o WhatsApp, essa coisa gigantesca, eu não consigo imaginar o tamanho do WhatsApp, porque ela está sendo usada no mundo inteiro. Mundial, tem exato. pouquíssimos funcionários em comparação com o tamanho. Em comparação com o tamanho desse negócio chamado WhatsApp, são poucos os funcionários. E aí é que entra uma dessas transformações da indústria 4.0. É cada vez mais diminuição de material humano. Isso não assusta, não? Sim, em certo ponto, sim. Até mesmo porque, por exemplo, a questão dos carros, vamos dizer. Dos autônomos, é isso? Exatamente. Hoje em dia, uma grande preocupação, por exemplo, para os taxistas é o Uber. Porque o Uber é um serviço mais econômico e tem outros agora, diversos, que copiaram o modelo de negócio do Uber, que estão até incomodando o Uber. Certo. Mas tem uma nova leva vindo por aí, que são os carros autônomos, por exemplo. Que a tendência é que se acabem os taxistas e os próprios motoristas de Uber. Porque agora vamos ter carros autônomos que te levam para onde tu quer sem precisar de um motorista. Quer ver uma coisa de louco? E quando eu começo a pensar, eu vou fazer 54. Eu fico pensando, eu não sei se eu estou ansioso para chegar nesse mundo novo ou se eu estou muito feliz porque eu fiz parte de um mundo antigo que era muito mais gostoso, que era bem mais leve, descontraído, né? Bem mais interessante e até feliz. Você pega o Uber. O Uber, gente, hoje é a maior empresa de táxi do mundo.
é a maior empresa de táxi do mundo e não tem um carro. Exato. Você consegue imaginar isso, Jonas? É a maior empresa de táxi do mundo e não tem um carro. E o Uber já está com, né, um medo terrível, porque pode, de repente, desaparecer. Porque, não desaparecer, mas vai ter que se transformar. Porque a tendência, eu vou contar aqui para vocês, eu recebi um material muito legal sobre a indústria 4.0 e ela tem inovações tecnológicas em curso. Quais são as principais inovações tecnológicas em curso dessas mudanças que eu falei para vocês, que vão acontecer até 2025? São inteligência artificial, cada vez mais muito inteligência forte. artificial, muito forte. E aí me dá o medo do I'll be back, né? Do Schwarzenegger aparecer, mas Não enfim, é vamos lá. possível. Inteligência artificial, robótica. O que a robótica vai interferir em você? Você que tem um serviço cansativo, repetitivo, você está com o risco de perder seu emprego, porque eles vão trocar por robô essa situação, certo? Internet das coisas é outra coisa fantástica. O que é a internet das coisas? É a comunicação entre várias situações. Por exemplo, o meu telefone, que não sei se vai existir. Pode desaparecer. Nada está impossível agora. Esta ferramenta fantástica, revolucionária, pode estar desaparecer, porque há uma expectativa que você tenha um aparelho em você. Não mais um aparelho fora de você. Isso aqui pode desaparecer, gente. É mais fácil você ter esse aparelho de comunicação em você, implantado em você, certo? Você não vai mais precisar desse equipamento físico aqui. Ele vai estar implantado em você até 2025. Olha como é que assusta esse negócio. Mas vamos lá, vamos continuar com o negócio aqui. Então, nós teremos aí a internet das coisas, o meu telefone que fala com a minha geladeira que vai falar com a minha TV que vai falar com o meu carro que vai falar com a minha casa. Exatamente. Essa é a internet das coisas, certo? Exatamente. Veículos autônomos, acabamos de falar aqui, é uma realidade muito importante e que vai acontecer logo. Sim. Né? Tem alguns países, por exemplo, a Alemanha, que até 2030 não vai aceitar, já tem uma lei, não é algo que está em possibilidade. Então, já tem uma lei que até 2030 não pode mais trafegar carros que não são autônomos na Alemanha. É mole isso, gente? Até 2030. 2030, logo aí. Nós estamos em 2018. 12 anos. Já tem uma lei na Alemanha que até 2030, ó, tem que ser carro autônomo. Exatamente. Né? O Uber, por exemplo, eles já prevendo esse acontecimento que vai acontecer, isso é inegável, isso vai chegar a qualquer momento. Eles já estão trabalhando com a possibilidade de caminhões autônomos para transporte, frete. Tentar trabalhar numa linha que poucos estão trabalhando, que é fugir dos carros e ir para os caminhões. A única vantagem, não sei se é vantagem aqui no Brasil, que a gente leva um tempão para chegar nas coisas, né? Então tá lá na Alemanha, para 2030 na Alemanha, para o Brasil, 2030 o alemão não quer mais ter carro, você não ser autônomo. Então para o Brasil, infelizmente ou felizmente, eu não sei. Demora. Mas vamos lá, o que mais que vai acontecer? Impressão em 3D. Todo mundo falou nas impressoras em 3D, ai que legal, que legal. Tá, e acabou? Não, gente. Impressora 3D é uma coisa fantástica. Quer ver uma das expectativas que até 2025 você possa fazer o seu próprio eletrodoméstico em casa? Viu, Jonas? Você tem em casa? Precisa de uma batedeira. Pega a tua impressora 3D, compra o projeto, bota o material e ela fabrica a tua batedeira. A gente está dando isso como um exemplo, mas é uma expectativa para que em 2025 já tenha a inflexão. O que é a inflexão? Já esteja em uso. Exato. Assusta? É uma mudança de mercado, é natural, só que é um processo que está acontecendo muito rápido, que as coisas antes eram bem gradativas, nós estávamos acostumados, as coisas vão acontecer um dia, então tinha esse tempo de preparo. Agora vai acontecer e vai acontecer e é rápido. E aí eu te perguntei, a indústria que fabrica a batedeira? A tendência é que ela comece a vender projetos de batedeira. E aí o cara que faz a batedeira? Esse tende a ter que procurar outro modelo de emprego. Gente, isso é assustador, gente. A gente está falando aqui para... eu gosto muito, o Felipe, de despertar a curiosidade nas pessoas. Porque a gente ficar aqui falando de startup, que é legal, depois vamos falar desse evento que vai acontecer, que é importante que as pessoas, pelo menos, vão lá para conhecer o que é. Mas eu gosto de despertar a curiosidade. Muitas vezes despertar a curiosidade e falar, olha, startup, olha... Não, tem que dar um susto. Sim. Um soco na boca do estômago.
porque aí acorda para essa Acorda, realidade. cara. Porque Exato. gente, isso aqui é coisa para daqui a 7 anos. É muito rápido. É muito rápido. Quer ver mais? Nanotecnologia. Isso é uma coisa que me assusta. Né? Por quê? Como aplicar a nanotecnologia? Nanotecnologia são máquinas, são ferramentas, são situações de um tamanho que você não consegue imaginar com vida própria, Inteligência artificial, normalmente. Exatamente, inteligência artificial. Como que isso vai ser aplicado? É positivo, não é positivo? Gente, já estão falando até também na questão da tecnologia, a biotecnologia. Né? Como a tecnologia vai influenciar, por exemplo, numa gravidez? Como serão os novos seres humanos? Que mistura haverá entre ser humano e máquina? Nossa. Você consegue imaginar, Felipe? É um mundo novo de incertezas, onde muita coisa entra na questão do carro que voa, que é uma coisa possível, mas talvez não aconteça por uma questão de logística. De entendimento de viável, não viável, bom e ruim. Mas são coisas que não estão descartadas, no futuro próximo, ainda por cima. Né? O que a gente quer dizer aqui para você, que não adianta fazer que nem a avestruz, né, que faz um buraco e bota a cabeça na areia e fica lá, não quero saber dessas coisas. Invariavelmente, talvez nem tudo que a gente está falando aqui, né, quer dizer, se eu falar das coisas que eles estão prevendo aqui, você vai fechar a casa, vai se esconder, vai fazer um buraco e vai enfiar a cabeça na areia. Mas eu tenho aqui as previsões, essas previsões até 2025, se você começar a ler o que eu li aqui, você vai ficar louco. Mas é claro que nem tudo isso vai acontecer, mas muita coisa vai acontecer. Exatamente. É uma questão da evolução rápida que nós estamos tendo. E assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão da nossa região, que muito se vê dessas inovações, mas acontece lá, São Paulo, aqui. Nova York, Alemanha, e aqui não acontece. Por exemplo, o Hackathon é uma grande possibilidade de estar acompanhando, estar vivenciando o que essas empresas provam todos os dias, o que essas grandes capitais têm. Nós vamos ter aqui, na última vez que eu estive aqui eu já mencionei isso por cima, mas vamos ter aqui o Startup Weekend, que é um evento do Google, um evento mundial que vai estar acontecendo em Rio do Sul para a criação de startups. Também vai ser um final de semana, são 54 horas, vai ser em agosto. São 54 horas onde você monta uma startup, valida ela e, se quiser, dá continuidade nela no mercado e ganha uma premiação, não em dinheiro, mas em possibilidades, por exemplo, mentorias, cursos que vão te ajudar a seguir nesse teu projeto e fazer com que cresça. Então é muito interessante. E na nossa região, é uma coisa que é legal salientar, que está lá fora, mas também tem possibilidade aqui perto de estar acompanhando isso. O que quer dizer, além de acompanhar, o que o Felipe quer dizer? Além de acompanhar, de repente, o meu filho, a minha neta, ou o seu filho, que está aí já nesse mundo novo, admirável mundo novo, de repente ele pode estar colocando em prática um projeto feito aqui em Rio do Sul, aqui em Taió, aqui em Pouso Redondo, aqui em Tuporanga, um projeto através de uma startup e que poderá modificar o mundo. Exato. Conceito em alguma área. Perfeito. Não necessariamente em tecnologia, como nós já estávamos falando, né? E até mesmo na questão da tecnologia, você não precisa ser um programador, ter estudado tecnologia da informação, algo nesse sentido, para montar uma startup. Você precisa simplesmente ter uma boa ideia e uma equipe boa por trás. É legal se você tenha uma ideia voltada à tecnologia, se tem alguém que tenha o conhecimento prático de como fazer isso acontecer. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, isso se constrói. Vamos dar uma ideia. O Steve Jobs, por exemplo, ele era muito ligado na área da tecnologia, conhecia muita coisa também, mas o que ele fazia era poder, ele via novos conceitos tecnológicos e trazia. Ou seja, eu não tenho tudo, mas tenho uns amigos que sabem fazer. Exatamente. Ou seja, eu não preciso saber, mas eu preciso ter a ideia. Eu preciso ter um conceito e passar isso para quem possa aplicar, fazer com que isso passe a existir, não é isso? Que é a questão da equipe. Hoje em dia, uma questão que nós batemos muito na tecla é o colaborativismo. Certo. Ninguém mais faz nada sozinho, até por isso que essa questão de coworkings, espaços colaborativos estão crescendo muito. Por essa visão que vai ter alguma coisa que invariavelmente eu não vou saber fazer.
Mas se tiver alguém que eu conheço que sabe, essa pessoa pode estar me ajudando. Não necessariamente eu tenho que pagar por um serviço de algo simples para essa pessoa. E muitas vezes nesse mundo das startups, quando não se tem altos investimentos, é necessário que se tenha essas ajudas, essa cooperação, essa proto-cooperação, como se fala. E esses ambientes são propensos a esse estímulo de auxílio. Muito legal. Cara, eu queria que vocês todos pudessem ter acesso a esse material que esse meu amigo me passou. Não sei se você já viu esse aqui. Esse é o autor do material, o Schwab. Klaus Schwab. Muito interessante. Ele faz um resumão de tudo isso, do que vai acontecer com essa indústria 4.0. E aí, de uma maneira com que as pessoas que não tenham conhecimento, que é o meu caso, eu pude ler esse livro. Caramba, fica sério? Compreensível, muito legal. Ele fica acessível, né? Uma coisa impressionante. Eu estava vendo aqui a questão das impressoras, né? A questão da possibilidade em 2025 de estar produzindo órgãos para a reposição do ser humano. Um baço, um fígado, um pulmão, né? Através das impressoras. Muito legal. Já tem até testes rodando nesse sentido. Eu vi no ano passado uma reportagem falando sobre isso, que foi feito o primeiro órgão, só não foi ainda testado em humanos, porque eles estão fazendo testes do órgão ainda. Exato. Mas a questão de novo mercado, por exemplo, até mesmo médicos. Já foi feita uma cirurgia aqui no Brasil, a segunda cirurgia do mundo foi feita aqui no Brasil com robôs auxiliares. Tinha somente um médico, o restante eram robôs, não tinha uma equipe toda auxiliando na cirurgia. Era um médico e robôs, somente. Então, eliminou enfermeiros, eliminou médicos auxiliares, eliminou muita gente do processo, onde é positivo por um lado e negativo por outro. E o que você vai fazer com o ser humano que fazia aquilo? Exatamente. Né? Você tem uma ideia de como o negócio é tão louco, gente? E fique atento, porque vai mudar a tua vida e vai mudar a minha e a sua vida. Se espera que até 2025, 83% dos entrevistados esperam que o primeiro governo possa substituir o censo por fonte do Big Data. Big Data ou Big Data que se fala? Big Data. Big Data, né? E tem mais. Se espera também, tem uma aqui que eu achei fantástica. Olha aqui, ponto de inflexão. A primeira máquina de inteligência artificial a fazer parte de um conselho de administração. 45% dos entrevistados, que são pessoas ligadas à área, acreditam que até 2025 já se possa ter num conselho administrativo uma máquina. De que se trata, ela vai armazenar dados, informações e auxiliar nas decisões complexas. Ou seja, vamos pegar um exemplo, uma grande empresa, um conglomerado de empresa tem um conselho administrativo, certo? São pessoas que tomam as decisões, principais decisões que vão influenciar várias empresas e muitas pessoas. Até 2025, 45% dos entrevistados da área acreditam que em 2025 já em alguns desses conselhos vai ter uma inteligência artificial, um robô, vamos citar assim para as pessoas entenderem. Um robô que vai tomar decisões sobre as pessoas. Ele vai fazer parte dessa tomada de decisões, porque ele vai ter tanto dado armazenado que vai fazer com que ele consiga tomar decisões de uma maneira mais efetiva e clara. Exatamente. Né? Só que ele não tem sentimentos. Né? Que é um grande perigo. Até se estuda a possibilidade de, isso é mais à frente, ter essa questão dos robôs que vão conseguir substituir, vamos dizer assim, entre aspas, o ser humano na questão de criatividade, que é uma das poucas áreas onde até hoje não se tem acesso com a inteligência artificial. Mas eu vejo que tem pontos onde o ser humano é necessário. Por exemplo, nós falávamos esses dias lá na Gestalt da questão de psicologia. O trato do ser humano, por mais que a máquina ela consiga ter esse entendimento do que é um ser humano, como se funcionam os sentimentos e tudo mais, ele não vai conseguir ler o que a pessoa está sentindo naquele momento. Ele não vai conseguir ter esse entendimento, por mais próximo da realidade, por mais próximo do ser humano que se chegue. Então tem um limite, existe um limite. Agora é uma discussão filosófica e profunda. Quando se inventar uma inteligência artificial tão complexa ao ponto de ter sentimentos,
se criou uma nova espécie, uma nova raça. Exatamente. Não é mais somente, não seremos apenas somente nós, seres humanos, no mundo. Quando se criar uma inteligência artificial que, além de pensar, tenha sentimentos, se criou uma nova raça. Exatamente. Essa questão de E inteligência aí entra aquela briga, qual é a raça dominante, né? Normalmente a nova domina, espero que não. Né? Exato. É como você estava falando, a questão de inteligência artificial, a Microsoft lançou esses tempos um robô, que é nada mais, nada menos do que um programa, para que fique mais fácil de entender, online, onde ele vai simplesmente captar as informações que ele recebe e conversar com as pessoas através daquilo ali. Em menos de um dia eles tiveram que tirar do ar. Porque todo mundo queria falar com o robô. Ele ficou muito racista, homofóbico, xenofóbico, tudo de ruim. Então as informações que ele foi recebendo foram de tal complexidade que ele não absorveu coisas boas, ele só conseguiu absorver as coisas ruins. E eles tiveram que cortar do ar porque não estava dando para suportar. Outro exemplo é o Facebook. Eles jogaram 2 robôs no ar para fazer esse teste. O que aconteceu, eu não lembro exatamente a questão de prazos, mas se eu não me engano foram em 2 dias, os 2 robôs criaram uma linguagem própria de conversação entre os dois, para conseguir conversar mais rápido e se reprogramar de forma mais rápida. Os programadores que criaram os robôs não estavam conseguindo entender os códigos que eles estavam utilizando, porque eles criaram essa nova linguagem, tiveram que tirar do ar também, porque eles estavam com medo do que poderia acontecer, né? Não, nada de efeito global, nada de uma terceira guerra mundial, mas já começa a mostrar que se hoje essa inteligência artificial, que ainda é bem embrionária, já consegue criar uma linguagem de programação própria, o que vai acontecer no futuro? Exato. Lembrando, o evento é agora dia 18 e 19? Dia 19 e 20, certo. Sábado e domingo, Hackathon de Agronegócios. Tem o evento no Facebook, quem quiser se inscrever, são 50 vagas somente. Tem uma premiação muito legal e eu tenho certeza que quem for vai poder aproveitar muito. Legal. Vai tirar muito proveito desse evento, que são pessoas daqui da nossa região que estão bem à frente dessa questão de startups. Apesar de toda essa tecnologia, o Felipe vai deixar o telefone dele aqui com a nossa secretária. Se alguém estiver interessado, liga e fala pessoalmente com ele. Fique à vontade. É isso, querido. Obrigado. Chico, muito obrigado. Esperamos que a gente possa ter despertado a curiosidade do povo aí, né? Espero também. Que vale a pena, viu? É um assunto realmente interessantíssimo. Vai mudar invariavelmente a nossa realidade. No mais, boa semana para você, uma semana importante que é o do Dia das Mães. Faça essa reflexão de como é que está a sua situação sentimental com sua mamãe e com seus filhos, tá certo? Voltamos amanhã. Tchau.